é a presença, né, de Deus, ou seja, o quanto nós necessitamos, precisamos, né, e buscamos a presença daquele que é o Todo-Poderoso. Ou seja, nessa noite eu queria ministrar o tema dessa mensagem, que é o poder sobrenatural da presença, né? O quanto que na presença do Senhor há um poder sobrenatural, o quanto que há uma diferença quando nós buscamos, amém? Quando nós entendemos o quanto que, quanto mais buscamos, mais nos aproximamos do Senhor, mais nos tornamos íntimos do Senhor, mais o Senhor fala aos nossos corações. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, nos diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Quais palavras, querido? A palavra do Senhor, que esteja nosso, o quê? No nosso coração. Então, a palavra do Senhor, ela precisa estar em nosso coração, né? Não simplesmente nós negligenciarmos essa palavra, mas orarmos, mas também lermos a palavra, amém? E aí a palavra de Deus diz ainda, né? Ensine-as aqui com persistência seus filhos. Aqui a importância, né? E que nós temos também de que, veja bem, de ensinar aos filhos, ou seja, o que Deus faz conosco como pai? Ele nos ensina. O que nós pais temos que fazer com os nossos filhos? Ensinar também, né? Isso mostra o quê? Presença, né? A pior coisa que tem num lar é quando um filho, né, não tem a presença do pai ou, né, da mãe, e não tem alguém para ensiná-lo, né? Então, a necessidade que nós vemos aqui é de que o filho precisa ser ensinado. E aí a palavra de Deus continua dizendo: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, queridos, né, em todo momento da sua vida, você deve falar com o seu filho, né, sobre o quê? Sobre a palavra, sobre Deus, né? Não é simplesmente, filho, vamos para a igreja, né? Não, é ensinar em casa. Ora, e que isso tem a ver com a presença de Deus? Tudo, porque Deus é um pai também que quer se relacionar conosco, e com isso Ele quer também nos ensinar, né? Ele quer estar conosco, né? Então, você que é filho, você que aqui está, né, agradeça ao Senhor pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que têm te levado na palavra, que têm te instruído de acordo com a palavra, né? Porque aqui nós vemos que o pai ensina com a presença. Por isso, né, o inimigo tem tentado destruir famílias, o inimigo tem tentado destruir, quebrar exatamente as famílias. Por quê? Porque ele sabe o quanto que o filho, né, ele necessita da presença de um pai, o quanto ele necessita da presença daquele, né, que deve cuidar, que vai não só cuidar, mas também proteger, né, e abençoar. Ora, fazendo esse paralelo com Deus, com o Pai, né? Deus é o nosso Pai, Ele também faz questão de estar, né, dando a sua presença para que nós possamos estar, né, continuamente nos tornando íntimos dEle. Ou seja, Ele vai nos ensinar com essa presença, mas nem sempre a vida nos dá condições de termos, como nós dissemos aqui, né? Às vezes a vida não dá condições de termos uma paternidade presente, ou mesmo uma presença paterna saudável, né? Ou às vezes é a ausência do pai, por questões, né, de pai que desaparece da casa, né, ou qualquer coisa assim, ou morre, né? Ou muitas vezes é uma presença paterna que não é saudável, ou seja, os pais que muitas vezes vão para o mundo das drogas, ou outras situações que acontecem na vida num lar, e faz com que esse lar, né, que essa criança, né, ela se sinta o quê?
órfã, ou seja, essa criança ela vai se sentir, né, necessitada de ajuda, necessitada, mas em muitos momentos a família biológica falha na sua missão, essa é a questão, muitas vezes falha nessa missão, mas o que fazer quando isso acontece? O que a gente faz quando a família biológica falha? O que nós podemos fazer, né? Porque nós sabemos, né, as consequências, né, de quando a família biológica falha. Quantas pessoas hoje estão órfãos ou mesmo, né, se perdem durante o percurso da vida em função, né, da perca do seu pai, da sua mãe, ou mesmo um pai que abandona, ou, né, ou coisas que possam acontecer na família. Mas aqui há algo interessante e importante para que você possa, né, entender. Onde a família biológica falhou, a família espiritual tem poder para curar, amém? Onde a família biológica muitas vezes falha, você tem uma família espiritual, você tem, né, a igreja que o Senhor Jesus constituiu nessa terra, para que possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que haja cura em nome de Jesus, amém? Então que você possa entender que Deus, Ele se faz presente através da igreja. A igreja que o Senhor Jesus, né, constituiu nessa terra, é para exatamente fazer esse papel, para que possa, né, contribuir para que aquela vida que necessita. Eu me lembro aqui, por exemplo, né, agora eu me lembrei do Bar Mitzvah, o Bar Baraká, que é uma apresentação, né, da criança, de um moço, né, de 12, 10, de 15 anos, né, ao Senhor. Eu me lembro que eu fiz isso, né, com o meu filho, né, com o Eliezer, lá em Piracicaba. E eu me lembro que havia jovens lá também, de 12, 15 anos, que não tinham pai, né, não tinham pai para representá-lo, para orar por ele, para abençoar, né. Isso é um Bar Mitzvah, o Bar Baraká, para que você, que é filho da bênção, para que você que não sabe, é quando o pai, ele vai dar a bênção, ele vai ministrar na vida do filho, né, para que esse filho possa crescer abençoado, né, que ele, né, é uma idade, 12, 13, 14 anos, é uma idade em que a criança, né, ela já está entendendo muito bem os caminhos do Senhor, então o pai estará abençoando, né, e isso é feito até hoje, por exemplo, com os judeus. Ora, nós entendemos, né, pela palavra do Senhor que é muito importante, mas eu me lembro então que havia jovens que não tinham pai nem mãe, né, que foram cuidados por outros, mas ali tinha irmãos que se dispuseram a ser um pai para aquela criança, para aquele menino de 12, 13 anos, né, e estava ali se dispondo a ficar, abençoar aquela criança, né, aquela vida, ou seja, a igreja, ela cumprindo o seu papel, né, o papel onde muitas vezes a família biológica falha, né, então é assim que Deus se faz presente, né, em nossas vidas, é assim que Deus se faz presente em nossos corações, através da sua igreja, que deve ser um instrumento de Deus para abençoar, para que essa criança, né, possa crescer saudável, né, possa crescer com maturidade, possa crescer na presença do Senhor, e assim Deus, né, opera neste mundo através da sua igreja, amém? Então, Mateus 23, 9 ainda diz assim, ó, a ninguém na terra chamem pai, porque vós só tem um pai, aquele que está nos céus, ou seja, toda paternidade biológica ou espiritual o que é? Na verdade é uma espécie de um holograma para a verdadeira paternidade de Deus, ou seja, o que significa isso? Representa toda essa paternidade, né? Toda essa paternidade que ocorre não só biológica como espiritual da igreja, ou mesmo biológica dos pais mesmos, né? Representa algo que na verdade está levando, né, a verdadeira paternidade, ou seja, Deus é para que nós pais, né, por exemplo, devemos o quê? Estar fazendo o nosso papel, porque Deus quer cuidar
daquela pessoa, daquela vida, mas Ele nos dá a responsabilidade de cuidar até uma certa idade, para que depois nós entreguemos a Deus, que é o Pai, né, o nosso Pai, e que Ele vai cuidar daquela pessoa a partir de uma determinada idade. Ou seja, é por isso, né, voltando aqui, por isso a importância do Bar Mitzvah, o Bar Baraká, que é filho da bênção, que nós estamos, né, diante do Senhor, colocando, olha, agora você vai, a partir de agora, meu filho, né, ele estará agora na presença do Senhor, e o Senhor irá cuidar desta vida também. Então, entregando a Deus Pai. Esse é o princípio do Bar Mitzvah, o Bar Baraká, tá? Por quê? Porque aí a presença de Deus, ela vai se fazer presente também, né, na vida dessa pessoa. Então, nós somos uma referência que aponta para Deus, né? Nós somos uma referência. E nele a paternidade é completamente suprida. Nele quem? Em Deus. Em Deus toda a paternidade é suprida, ou seja, a sua presença se faz então, né, é clara, e nós então vamos aprender e vamos, né, exaltar o nome do Senhor. Veja o que está lá em Salmo 84, de 1 a 12. Salmo 84, de 1 a 12. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do seu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e o meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha-me, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Queridos, esse é um salmo tão completo, tão abençoado, que mostra o quanto nós devemos estar, né, e devemos alegrar na casa de Deus, na casa do Senhor. Ou seja, nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Senhor. Nós devemos nos alegrar nele, nós devemos bendizer o nome do Senhor, e também quando nós nos ajuntamos na casa do Senhor, juntamente com todos aqui, para alegrar, para adorar o Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós estamos aqui, né, nessa terra como peregrinos, ou seja, nós estamos aqui de passagem, não é verdade? Nós estamos aqui porque um dia nós habitaremos eternamente com o Senhor na glória, amém? E se nós vamos habitar, nós estaremos na presença do Senhor para sempre. Então nós somos peregrinos. O que é peregrino? Peregrino é aquele que se faz peregrinação a lugares de devoção, né? Por exemplo, um romeiro, um indivíduo, um andante que viaja, que empreende longas jornadas, é um peregrino. Ora, todos nós somos peregrinos, né? A nossa própria vida é uma jornada, nós estamos aqui numa jornada,
daqui a pouco, né, ou o Senhor nos chama, ou Ele vem, né, ora vem o Senhor Jesus, né, mas uma coisa é certa, nós estamos aqui de passagem, é uma jornada, e a nossa jornada é em busca de algo que deve ser mais profundo do que a nossa própria existência, ou seja, nós devemos é algo muito mais profundo do que a existência nessa terra. Então encontramos essa resposta em quê? Em Deus, que é o Senhor. Então a nossa jornada aqui, como ela é passageira, nós temos a presença do Senhor continuamente em nós, porque um dia nós estaremos definitivamente com o Senhor, né? Mas enquanto isso não ocorre, nós estamos o quê? Nessa jornada como peregrinos, para não só buscar, mas continuar buscando a presença do Pai, né? Como Jesus, por exemplo, quando esteve aqui nessa terra, ele também tinha prazer em estar com o Pai. Embora ele tinha muitas coisas para fazer, ele tinha, né, toda uma obra para fazer, né, ele tinha um ministério para realizar e para fazer, mas ele continuamente saía para buscar o Pai. Por quê? Porque a necessidade de estar em intimidade com o Pai. Assim devemos ser nós devemos buscar essa presença, a intimidade com Deus. Ora, para experimentar então o poder sobrenatural da presença de Deus em nossas vidas, a primeira coisa que você deve ter é um desejo profundo por Deus, ou seja, nós devemos desejar, nós devemos ansiar, né, por Deus, por mais de Deus nas nossas vidas, nós devemos querer a Deus de todo o nosso coração. É como o salmista que nós lemos agora, no Salmo 84, 1 e 2, diz: como é agradável o lugar da tua habitação. Ou seja, quando nós entendemos que o lugar onde Deus habita é agradável buscar o Senhor, é agradável, né? Como é agradável. O salmista que aqui está expressando algo que vem do profundo do seu coração, dizendo: Senhor dos exércitos, como é agradável, como é bom estar na tua presença. Aí ele ainda diz: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Olha o desejo profundo que ele tinha de Deus, né? A alma dele chegava a desfalecer pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Eu pergunto para você, você está nessa noite se alegrando no Senhor? Você está alegre de estar aqui, né, para bendizer o nome do Senhor, para orar, para buscar, para ouvir a palavra, para realmente exaltar? Ou seja, você tem prazer, né, de estar nos átrios do Senhor, você tem prazer em estar buscando o Senhor de todo o seu coração. É quando nós temos o nosso coração, né, dispostos a buscar, a realmente adorar o Senhor, a realmente querer a presença dEle, o poder sobrenatural de Deus se manifesta. Por quê? Porque Deus tem prazer naqueles que têm prazer nele. Deus, então, Ele vai manifestar a sua glória naqueles que realmente o agradam em espírito e em verdade, como foi ministrado pelo Jordan hoje de manhã, né? É o verdadeiro adorador, né, que tem, né, essa vontade, essa espontaneidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. E é tão bom nós adorarmos o Senhor, buscarmos o Senhor. Quantos estão aqui alegres na presença do Senhor e pode dizer: obrigado, Senhor, por estar aqui adorando o Senhor? É tão bom, queridos, não é verdade? É tão bom nós estarmos aqui para não só louvar, mas também para adorar, mas também para ouvir e para bendizer o nome do Senhor. É isto que o salmista está expressando neste momento: como é agradável o lugar da tua habitação, né? Como é agradável, como é bom estar aqui na presença do Senhor, como é agradável. Então, queridos, que nós venhamos a ser como o salmista, e tenhamos esse desejo profundo, né, por Deus. A minha alma anseia, né? Então eu quero o Senhor de todo o coração. Amáveis são os lugares onde moras, né? Minha alma suspira, sim, desfalece todos pelos átrios de Adonai.
aqui, né, em outra versão, né, numa Bíblia judaica, que também fala: meu coração e o meu corpo clamam por regozijo pelo Deus vivo. Olha, né, uma forma também de expressar as mesmas palavras, mas de uma forma mais profunda ainda, né? Então, meu coração e meu corpo clamam por um regozijo pelo Deus vivo, ou seja, né, por regozijo pelo Deus vivo, por um Deus que realmente vive para todo sempre. Ora, a palavra agradável, queridos, é pessoa amada, ou seja, é uma pessoa que quando você está se agradando de algo, né, como é agradável, significa que você está amando aquela pessoa, no caso, o próprio Deus, né? E a palavra suspirar é ansiar profundamente. É quando você está suspirando, você está ansiando. Eu anseio profundamente por Deus. Quantos aqui anseiam profundamente por Deus? Queridos, é tão importante que nós venhamos a ter esse coração que anseia, né? Que realmente adora, que realmente busca o Senhor. E onde está a sua fonte de desejos, né? O que você realmente está buscando? Isso é uma pergunta importante. O que você realmente está buscando? Onde está? Qual é a fonte? As pessoas muitas vezes buscam em fontes aonde o homem, por exemplo, produz, né, em tecnologia, ou mesmo muitos outros buscam no dinheiro, na fama, no sucesso, nisso e naquilo, em coisas que o mundo oferece. Mas onde nós, como cristãos, devemos buscar? Qual que é a nossa fonte de desejo? Tem que ser Deus, conforme o profeta Abacuque expressa no capítulo 3, versos 17 ao 19. Abacuque 3, 17 ao 19 diz assim: mesmo não florescer, olha, é interessante aqui como que o profeta Abacuque, ele coloca no momento de caos, no momento difícil, né? No momento em que havia dificuldades, eles estavam presos, eles estavam como que escravos, né? Em função do próprio pecado que eles haviam cometido, de idolatria. Mas aqui, né, o profeta, ele está declarando mesmo numa forma em que nós podemos dizer assim, que ele estava realmente com a sua alma ansiando por Deus. Veja o que ele expressa em Abacuque 3, 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, né? Quer dizer, caos total, né? Não tendo mais nada, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo, faz-me andar em lugares altos. Né? Então, queridos, aqui está mostrando claramente o quê? Que mesmo em situações difíceis, mesmo em qualquer circunstâncias que possam ocorrer na nossa vida, né, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso faz a diferença, queridos. É isso que faz chegar a presença sobrenatural de Deus em nós. É isso que vai fazer, fazer que Deus venha realmente a ficar junto conosco. Por quê? Porque o meu desejo, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em situações caóticas, mesmo em situações complicadas, mesmo na rejeição, mas eu me alegro no Senhor, porque Ele é o meu Deus, é a minha força, querido. É isso que tem que estar nos seus lábios, é isso que tem que estar no seu coração, né, continuamente, né, para que você possa viver o sobrenatural da presença de Deus na tua vida, para que Deus possa te curar, para que Deus possa te fazer com que você possa ser abençoado. Então declare no seu coração, mesmo em circunstâncias mais problemáticas do mundo, eu me alegrarei no Senhor. Isso é desejar o Senhor. Então o princípio do desejo é:
O meu maior desejo será a busca pela presença de Deus, amém? É a busca pela presença de Deus. Mesmo que não tenha o que eu quero, sempre terei tudo o que eu preciso. Eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho aquilo que eu preciso, se eu desejar intensamente o Pai. Amém? Que o seu coração possa desejar intensamente o Pai, né? Deus não vai te dar o que você quer, porque às vezes o que você quer vai ter, né? Você vai, vamos dizer assim, você muitas vezes pedis mal e não recebeis, como Tiago diz, né? É como uma criança, né? Eu sempre uso essa ilustração. A criança, ela pede, por exemplo, se deixar, ela vai pedir só doce, né? Ela quer comer só doce, por exemplo, balas, sei lá o quê, né? Só doce. Mas você como pai, né, você como aquela pessoa que cuida, você não vai fazer isso, você sabe que o doce vai fazer o quê? Vai fazer mal, ela não pode substituir o arroz, o feijão, né, a comida do dia a dia por coisas que você sabe muito bem, né, que ela não vai viver, né, em função só de doce. Ora, se você sendo pai, né, sabe muito bem cuidar do seu filho, imagina o Deus Pai, quer cuidar de nós. Então ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos, o que nós realmente precisamos para o nosso bem. Ora, o nosso Pai cuida de nós nesse sentido. Então, é que nós busquemos o Senhor, porque Ele vai dar o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. O segundo ponto, né, para experimentar o poder sobrenatural da presença de Deus, encontre o seu lugar de descanso em Deus, ou seja, aprenda a descansar em Deus, né? O Salmo 84, 3, ele continua dizendo, né, até o pardal achou um lar, né? Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e o meu Deus. Sabe, queridos, aqui nós vemos o quê? Que Deus tem um lugar, um refúgio, né? Um lugar onde você pode descansar, é onde o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Você terá um lugar de descanso, né? Quando você, né, experimenta o sobrenatural da presença do Senhor na tua vida. Então, o princípio do descanso é o seguinte: elimino hoje do meu coração todo sentimento de rejeição e abandono. Eu elimino, eu tiro do meu coração todo sentimento, né, de rejeição e abandono. Por quê? Porque existe um lugar na presença do Pai. Amém? Preparado para você. Encontrei descanso para a minha alma neste lugar. Por isso todo sentimento de rejeição e abandono, ele cai por terra, porque Deus, o Pai, né, Ele tem algo melhor para nós, Ele tem algo preparado para você, Ele tem um lugar de descanso para a sua alma, Ele tem um lugar melhor para a tua vida. Então não se sinta rejeitado ou mesmo abandonado, porque se você está aqui, querido, é porque Deus tem um descanso para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor, Ele tem algo poderoso para a tua vida. Então habite no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele vai fazer com que você descanse, que você venha a ser, né, a experimentar o sobrenatural da sua presença, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor possa então que o Senhor possa falar ao teu coração, querido, para que você possa entender que o Senhor, Ele não só tem um melhor lugar para você, Ele quer te proteger, Ele te ama, e a presença dEle é poderosa. Então Ele ama a tua vida, Ele quer te proteger, Ele tem o melhor para a tua vida. Então, em nome de Jesus, que todo sentimento de rejeição, que todo sentimento que você tem de abandono saia da tua vida, e você entenda que você tem um Pai que cuida da tua vida. Você tem um Pai, você não é órfão, você tem aquele que cuida, aleluia. Mesmo que você tenha sido abandonado pelo teu pai biológico, pela tua mãe biológica, não sei, mas uma coisa eu sei,
que Deus cuida da tua vida enquanto você viver. Então entenda, Deus é Pai que cuida, Deus é um Deus que nos dá proteção, né? Assim como o pardal que tem em casa, você também terá, porque Deus tem o melhor para o teu coração. Então receba isso no teu coração, e entenda que Deus tem o melhor para a tua vida, e você saberá que você não está sozinho, mas você tem realmente aquele que você pode descansar, aleluia. Então aprenda a descansar nele, né? Não é tão bom, né? Quando nós chegamos na nossa casa, nós temos a nossa casa, temos lugar ali da casa, e nós queremos, né, ficar ali, porque é tão gostoso também. Ora, que é a mesma coisa com o Senhor, né? Quando estamos na presença dele, é agradável, é tão maravilhoso, né? Saber que nós temos um refúgio, um alto refúgio para nossas vidas, amém? Então, e saber também que somos peregrinos, saber que nós não vamos, né, essa terra nós vai passar, e daqui a pouco nós estaremos na presença do Senhor eternamente, continuamente, para glorificar, para adorar, para exaltar. Aqui é só um prelúdio daquilo que Deus quer para nós. Aqui é só algo, né, que vai daqui a pouco nos levar verdadeiramente à presença do Pai para sempre, e aí nós estaremos seguros, é onde toda lágrima será enxugada, é onde não haverá mais lágrima, não haverá mais rancor, não haverá mais choro, não haverá mais nada, porque Deus estará conosco, e nós estaremos na presença dele eternamente, para a glória do nome do Senhor, aleluia. Para experimentar o poder sobrenatural da presença de Deus, terceiro ponto, seja feliz por meio da dependência e adoração a Deus, ou seja, aprenda a depender e a adorar o Senhor. Veja o que o Salmo 84, 4 e 5 nos diz: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Como são felizes, querido, entenda o seguinte: hoje o mundo está procurando felicidade, né? O caminho da felicidade é tal, né? Se você fizer isso, você vai ser feliz. Compre isso e você vai ser feliz. Compre aquilo e você será feliz. Faça isso e você será feliz. Entenda, querido, felicidade é fruto e não é meio. Não é o meio. Ou seja, qual que é o princípio da felicidade? Definitivamente não é nada daquilo que você já ouviu por aí, né? Porque a minha peregrinação não será pela felicidade. Eu não quero ser feliz sem Deus. O mundo hoje está querendo ser feliz sem Deus. Eu não quero ser feliz sem Deus. Por meio da dependência e confiando, né, lealmente nos princípios da palavra, e através de uma vida de adoração, pensando e desejando o Pai, encontrei minha felicidade. Eu já tenho minha felicidade. Amém? É um fruto. Quer dizer, quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, eu já tenho a felicidade. Eu não preciso de coisas para me fazer feliz. Eu não preciso de alguém ou de coisas. Eu tenho já o Senhor, que é o meu Pai. Ele já me dá a felicidade que eu preciso, porque a presença dele já me torna feliz. É agradável, é tremendo a presença dele. É isso que o salmista está expressando aqui, né? Então, ele louvam-te sem cessar, porque ele entendeu, ele está expressando aqui exatamente o que? A felicidade de ter entendido que a presença do Senhor é que realmente ela me satisfaz. Eu não preciso ficar buscando para lá e para cá a felicidade, né? Então, felicidade é fruto, não é meio. Então, entenda isso, né? Quando você estiver na presença do Senhor, e quanto mais você buscar da presença dEle, aliás, o tema, né, presença, se você for analisar na palavra, você vai ver que vai encontrar muito sobre a presença de Deus,
né? Esse é um tema importante. Você vai entender que Deus, Ele faz questão de estar presente e alegra o coração. É por isso que os apóstolos, por exemplo, quando estavam presos, né? Quando Paulo, Pedro e todos eles estavam presos, mesmo em circunstâncias naquela situação, eles estavam felizes, eles estavam alegres, eles não se abatiam, eles não deixavam que as circunstâncias tirassem deles aquilo que eles tinham no coração, que era a felicidade no Senhor. É saber que Deus estava com eles, é saber que o Senhor não só ressuscitou, aliás, prova, né, que Jesus ressuscitou, exatamente essa, né, de que ninguém vai morrer por uma mentira, né? Se você está disposto a morrer por uma mentira, ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Olha, os apóstolos também não estavam dispostos a morrer por uma mentira. Evidentemente que eles viram Cristo ressuscitado e estavam dispostos a ir até o fim, até a morte por esse Cristo ressuscitado. Mas a verdadeira felicidade é exatamente essa, é que eles viram Cristo ressuscitado, Jesus ressuscitado. Então eles estavam felizes, eles estavam alegres. Então toda a tribulação, toda a angústia, todo o problema que via na vida deles, eles o quê? Eles encontravam então o refúgio, o alto refúgio na presença de Deus. É por isso que eles alegravam-se no Senhor. É por isso que eles adoravam o Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. Querido, aprenda a viver na presença do Senhor, se alegre, né? E busque o Senhor. Por quê? Porque felicidade realmente encontrar, né? Cada vez mais ter uma presença poderosa na nossa vida, é ter intimidade com Deus, é buscar a Deus. E aí você vai ver que a sua alegria, ela vai estar sendo satisfeita em Deus. Ninguém pode satisfazer o ser humano a não ser Deus. Então entenda que os discípulos, os apóstolos, né, e toda a igreja, elas entenderam esse princípio e viveram de acordo com esse princípio e viveram, né, realmente viveram de acordo com isso e fizeram com que a igreja crescesse. Por quê? Porque a alegria, ela é contagiante, amém? Ela é alegre, né? A pior coisa que tem é quando você vê uma pessoa que está, aliás, eu vejo assim, um crente, né, que às vezes está rabugento, que está assim, que sempre está de mal e tudo mais. Há algo problemático nessa vida. Por quê? Porque, né, falta a presença de Deus nesse coração. Precisamos então buscar a felicidade no Senhor. É dele que nós temos o nosso sustento. E para experimentar o poder sobrenatural da presença de Deus, o quarto ponto é desfrute do consolo, né, de Deus em dias difíceis. Ele nos consola, né? Os dias são difíceis, é complicado nós perdermos, por exemplo, um ente querido, né, como nós citamos aqui, o pai do Alexandre, que faleceu. É difícil? É, muito, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos os nossos limites, é claro, né? Então desfrute do consolo de Deus em dias difíceis, né? No Salmo 84, versos 6 e 7 diz assim: ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisterna, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Qual que é o princípio aqui do consolo que o salmista está nos dizendo? Eu não vou depositar nas pessoas a minha expectativa de cura de alma. Ou seja, quando eu passar pelo vale, ou seja, pelas situações difíceis da vida, né, eu não vou depositar a minha expectativa, né, de cura em pessoas. Eu vou depositar no Senhor, né? Eu confiarei todas as minhas lágrimas ao único que pode me consolar verdadeiramente, que é Deus. Só Deus que nos consola. Os homens, né, muitas vezes, muitas pessoas depositam a sua expectativa, né, em homens e se frustram. Mas quando você deposita no Senhor a sua expectativa, certamente você será consolado. Amém, queridos?
Entenda que você só é consolado quando você verdadeiramente entendeu que o teu Deus, o nosso Deus, Ele é a fonte de consolo para as nossas vidas, né? Ele é aquele que nos consola o tempo inteiro. Então, não deposite em pessoas, não deposite, né, em pessoas que são falhas, a sua esperança, mas no Senhor, que é o teu Deus, o único e soberano Senhor. O quinto ponto para experimentar o poder sobrenatural da presença de Deus é experimentar a bondade de Deus. Então veja bem, querido, no Salmo 84, de 8 a 10, nos diz o seguinte: ouve a minha oração. Veja o que a palavra de Deus fala: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Aqui, querido, nós vemos um princípio de bondade da parte de Deus, um princípio poderoso, o princípio de que quando Deus olhar em meus olhos, você já olhou nos olhos de Deus? Ah, pastor, é uma experiência que, querido, aprenda a olhar nos olhos de Deus, no sentido de que Deus, né, Ele quer e te falar ao teu coração de uma forma poderosa. Quando, por exemplo, quando Pedro negou a Jesus, né, é interessante que naquele momento Pedro havia negado e Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para Pedro, ele olhou diretamente nos olhos de Pedro. E Pedro naquele momento começou a chorar. Mas Jesus não estava olhando com um olhar de julgamento. Não estava olhando, né, com um olhar de que, olha aí, ó, você pisou na bola, meu filho. Eu não te falei que você ia me negar? Né? Não, Jesus não estava olhando com esse olhar. Jesus estava apenas, eu creio que estava olhando no sentido de que, filho, né? Você vai continuar a obra, mesmo que você falhou, mas eu estarei com você, porque, sabe, queridos, quando é a bondade do Senhor que estava ali, os olhos do Senhor que estava ali nos olhos de Pedro, para que Pedro entendesse, né, definitivamente, que embora ele tenha falhado, Deus ainda continua contando com Pedro. Querido, embora você possa falhar, Deus ainda conta com você. Embora você possa ter suas falhas, e todos nós temos nossas falhas, Deus ainda conta com você. Deus ainda está esperando em você. Então, olha a minha oração ao Senhor dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo. Veja, trata com bondade o seu ungido. Então, quando Deus olhar em seus olhos, Ele encontrará a sua bondade refletida em mim. Não permitirei que o meu desejo esteja na maldade. Experimentarei profundamente a bondade do Pai, ao ponto dela se tornar a minha identidade. Então, eu não permitirei, né, que os meus olhos, né, reflitam, ou mesmo desejem aquilo que é mal, mas eu estarei o quê? Com os olhos. Por isso Jesus disse que os seus olhos forem bons, né, todo o teu corpo será bom. Então entenda que você precisa olhar com os olhos do Senhor, né? Aprenda a olhar com os olhos do Senhor para as pessoas, para aqueles, para as circunstâncias, para tudo que vem na sua vida. Aprenda a olhar com os olhos do Senhor e você vai entender, né, que Deus se fará presente através da sua vida até para abençoar outras vidas, né? Se você entender, porque aí você está olhando com os olhos de bondade e não de maldade. Você estará aprendendo a olhar como o Senhor olha e você será abençoado para a glória do nome do Senhor.
E para experimentar o poder sobrenatural da presença de Deus, também no 6º ponto, viva em santidade para encontrar a sua honra em Deus, ou seja, aprenda a viver em santidade e você vai encontrar o sobrenatural da presença de Deus. No Salmo 84:11 diz: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então, ou seja, o Senhor não vai conceder nem, o Senhor vai nos abençoar quando nós vivemos em integridade. Esse é um princípio de santidade que nós estamos aqui falando. Por meio da minha intimidade com Deus, eu encontrarei a minha honra. Deus então vai me honrar a partir do momento que eu me santifico. Não a buscarei com a minha própria força, pois creio que a influência da presença do Pai me colocará no lugar que eu mereço. Quando eu estou na presença do Pai, Ele vai me colocar no lugar que eu mereço. Ou seja, Deus vai abençoar, Deus vai me honrar, Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas quando eu ando em integridade, porque aí eu estarei em santidade, ou seja, estarei com intimidade com Deus, e Deus me abençoará. Você crê nisso, querido? Concluindo, confie plenamente em Deus. O Salmo 84:12 continua dizendo: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aqueles que em Ti confia. Quem confia no Senhor aqui? Vamos ficar de pé neste momento. Você quer experimentar dessa presença do Senhor em todos esses pontos que nós aqui colocamos? Você quer realmente experimentar o melhor de Deus na tua vida? O Senhor quer se tornar íntimo da tua vida. Ele quer a sua presença. Aliás, Ele já está aqui. Ele já está aqui. Mas Ele quer que você entenda que você precisa, não só da presença dEle, mas buscar a Ele de todo o seu coração, todas as suas forças. Ser íntimo de Deus significa: Deus, eu quero a Sua presença, Como Moisés, buscou a presença de Deus. Sem a Tua presença eu não vou. Eu não quero ir sem a Tua presença, querido. Que esse seja o desejo do teu coração, a presença daquele que é o Senhor. E isso vai fazer com que o sobrenatural de Deus aconteça no teu coração. Isso fará com que você entenda que o sobrenatural de Deus vai operar grandes coisas. Onde a presença de Deus está, aí o Senhor está. Você crê nisso? Enquanto o louvor estará neste momento adorando, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos estar buscando o Senhor neste momento. Fale com o Senhor. Peça a Ele. Se você quiser vir à frente, venha. Se você quiser ficar no seu lugar, esteja. Mas busque o Senhor. Porque a presença dEle é algo que nós não podemos jamais dimensionar. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. É o Senhor. Busca o Senhor agora com todo o seu coração. Busca o Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença. E queremos, ó Pai, ser mais do Senhor. Posso te ver, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais nos satisfaz, ó Deus.
nada vai nos satisfazer. Só o Senhor. Obrigado, Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrar. Onde a presença de Deus está, aí a cura, aí o sobrenatural de Deus ocorre. Se você, em nome de Jesus, veio nesta noite para buscar algo do Senhor, seja uma cura, seja algo que você tem clamado a Deus, coloque-se na presença dEle neste momento. Agora eu faço esse desafio a você para colocar-se diante do Senhor, para que em nome de Jesus, aquilo que está te incomodando possa ser retirado. Esse sentimento de rejeição, de orfandade na tua vida, eu rejeito agora, em nome de Jesus. E declaro agora que você, filho amado do Pai, já está sendo curado por Ele, já está sendo totalmente restaurado pelo Senhor. Quando você coloca os seus olhos no Senhor, Ele não só te abençoa, mas também te cura, te limpa. Descanse no Senhor, descanse nos atos do Senhor, descanse na presença do Senhor. Aprenda a adorar o Senhor. Nada mais vai te satisfazer a não ser o Senhor, a não ser aquele que é o Senhor da tua vida. Pai, eu quero colocar diante do Senhor então a tua igreja, os teus filhos e filhas que aqui estão, ó Deus, buscando ter mais intimidade com o Senhor, ter mais, ó Deus, a presença do Senhor em suas vidas, que o Senhor venha satisfazer, que o Senhor venha tocar nessas vidas, que o Senhor venha operar, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor tem, ó Deus, para abençoar a tua igreja, para os teus filhos e filhas que aqui estão. E a tua presença, ó Pai, é tudo que nós queremos, Pai. É como tua palavra diz, como o pardal que encontrou casa e andorinha ninho para si. Nós, ó Deus, encontramos na tua presença. A tua presença, ó Pai, ela é real neste lugar. Neste momento, ó Deus, eu coloco diante do Senhor essas vidas que aqui estão, Pai, que tem buscado, ó Pai, que tem, Deus, clamado por algo. Espírito de Deus, venha falar a este coração, a esta vida. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, o quanto que faz toda a diferença quando nós te buscamos em espírito e em verdade. O Senhor fala no silêncio, o Senhor fala de várias formas. O Senhor é Deus poderoso. Então fala ao coração, ó Deus, dos teus filhos e filhas nesta noite. Porque eu sei, ó Deus, em quem tenho crido, e sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Assim como a corça anseia por águas, assim como a corça anseia por águas, que a nossa alma venha suspirar por Ti e buscar o Senhor.
Que o Senhor encontre, ó Deus, na tua igreja, nos teus filhos que aqui estão, um coração desejoso por ti. Não por espetáculos, por sucesso, para satisfazer as suas vaidades, mas um coração, ó Deus, voltado totalmente para o Senhor. Um coração que verdadeiramente queira o Senhor todo o seu coração. Porque queremos experimentar, Senhor, um pouco daquilo, ó Deus, que nós teremos na glória. Queremos experimentar, ó Deus, a tua presença. Porque uma vez que eu coloquei meus olhos no Senhor, mais nada vai me satisfazer. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, Jesus, nós te adoramos. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Só o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós bendizemos o teu santo nome. Porque o Senhor é um Deus que verdadeiramente se faz presente. Ó Deus, coloca nos corações, ó Pai, de todos nós, o desejo profundo de buscar o Senhor com todo o nosso ser. Porque amar o Senhor, amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, significa verdadeiramente desejar estar na tua presença com toda a intensidade, com todas as forças. É querer o Senhor e nós queremos. Coloca isso, ó Pai, nos corações de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, para que entendam que o melhor do Senhor é realmente a tua intimidade, é estar íntimo do Senhor, é buscar a tua presença em espírito e em verdade. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor verdadeiramente olha os corações daqueles que te buscam. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém? Dá um abraço nesse irmão que vai pagar a sua janta e diga que bom que você veio. Os meus olhos